E aí a gente vai para aquilo que é mais cobrado, que é, galera, isso daqui, olha só. O que traz mais estabilidade ao meu sistema, ao meu fixador externo, à minha montagem? Isso aqui que o pessoal gosta de perguntar, pessoal. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, distância entre os pinos. Olha só isso daqui. Quanto mais próximo eu conseguir colocar os pinos de um lado da fratura, mais estável vai ser a minha montagem. Olha só aqui. Então essa distância aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó, bem aqui, ó. Tá vendo aqui? A distância entre a fratura e o pino mais próximo da fratura. Ah, João, então beleza, eu vou colocar meio centímetro próximo da fratura. Vai ficar bem pertinho para dar muita estabilidade. Galera, isso daí vai quebrar tudo ali, vai ficar muito próximo, não vai dar estabilidade adequada. O ideal é que seja pelo menos 2 centímetros de distância do foco de fratura. De preferência que você não atinja o quê? O hematoma fraturário, tá bom? De preferência é isso. Então, quanto mais próximo da fratura tiver meu pino, mais estável vai ser minha montagem, mas respeitando esse limite aí de 2 centímetros, correto? Olha só, outra coisa aqui que aumenta a estabilidade também, a distância entre os pinos, tá? Quanto mais distante, olha só aqui, quanto mais distante for um pino do outro, maior também a estabilidade, maior a minha área de trabalho do meu fixador, maior a estabilidade da minha montagem, tá bom? Então, quanto mais distante possível, melhor também essa estabilidade, vai agregar estabilidade ao meu sistema, tá bom? Vamos lá. Outra coisa que também aumenta a estabilidade, a distância entre o osso e a barra. Quanto menor a distância entre a barra e o osso, melhor a estabilidade. E quanto maior a distância entre uma barra e outra, também maior a estabilidade. Vai aumentar a minha área de trabalho desse fixador. Então, o mesmo raciocínio, né, Giovanni? Vou colocar pertinho do osso, ali, pertinho da pele, para poder eu conseguir ter a maior estabilidade. Beleza, você vai ganhar estabilidade. Mas você vai o quê? Vai ter maior dificuldade para fazer os curativos. Lembra que geralmente a gente tem uma agressão importante de partes moles, então a gente precisa fazer vários curativos ali. Então o ideal é que você deixe pelo menos 2 dedos ali da sua barra até a pele, tá bom? Vai ter estabilidade suficiente e vai permitir que você faça curativos, etc. Então essa distância aqui, ó, quanto menor a distância, melhor. E quanto maior a distância entre uma barra e outra, também você aumenta, você amplia a área de trabalho do seu fixador, você consegue uma maior estabilidade, tá bom? Estão acompanhando aqui? Tudo isso já foram perguntas de prova, tá? Então, olha só, outra situação que aumenta a estabilidade, o diâmetro e a composição da barra de conexão. Né? Então, o titânio, por exemplo, ele tem um menor módulo de elasticidade, ele permite uma melhor maleabilidade, menor estresse na interface entre o pino e o osso. Né? Então, quando a gente tem a composição, seja do pino, seja da barra de conexão de titânio, por exemplo, a gente tem mais estabilidade. E óbvio, quanto mais grossa for a nossa barra, também mais estabilidade é o nosso componente, tá bom? Mais uma situação aqui, olha só, agora falando sobre os pinos, né? Quanto mais espesso for o pino, quanto mais a composição dele for de titânio ou for de hidroxiapatita, revestido também, aumenta a estabilidade, tá? Mesmo raciocínio. Mas aquilo que eu falei lá no início da aula, né? Você não pode aumentar muito o diâmetro desse pino, por quê? Se o osso seu não for grande também correspondente, você pode ter uma fratura por estresse ali, por exemplo, pode ter uma fratura óssea e pode piorar a situação e perder a estabilidade, tá bom? Isso daqui é uma coisa que é crítica, né? Além da característica do pino, essa conexão, né, essa interface entre o pino e o osso. Essa é uma zona crítica. Por quê? É uma zona que vai estar sempre submetida ali a forças deformantes, né? Então sempre pode ter alguma soltura, alguma situação, pode ter também infecção, né? Então é uma situação um pouquinho crítica. Olha aqui, ó, olha só. A gente tem alguns conceitos que a gente precisa saber. Primeiro, o que seria essa pré-carga radial? A pré-carga radial, galera, vamos dizer assim, a força que o pino faz em contato com o orifício que você fez do osso ao passar, para poder passar o pino ali pelo osso, tá? O que acontece? Quanto mais apertadinho, vamos dizer assim, para vocês entenderem, quanto mais apertadinho esse pino passar pelo orifício que você fez, maior a tensão que vai ficar desse pino, mais estável ele vai ficar. Só que acontece, aquele mesmo raciocínio, se essa tensão for muito alta, você pode provocar o quê? Microfraturas na região do orifício, e isso pode provocar o quê? Uma soltura, uma fragilidade ali dessa interface pino-osso. Né? O ideal é que o tamanho do orifício seja menor que 0,4 milímetros ao tamanho do seu pino, tá? Então tem essa diferença. Mas não pode, como eu falei para vocês, não pode o pino ser maior que 20 a 30% do diâmetro do osso.
Ah, então eu vou pegar aquele pino de 6 milímetros, né, que a gente utiliza no fêmur, por exemplo, e vou colocar no metatarso. Galera, vai pocar o metatarso, vai estourar tudo. Então você tem que usar essa correlação. Ossos menores, pinos menores, mas respeitando essa diferença aqui, você consegue dar uma pré-carga radial, né, nesse pino, em contato com o osso, nessa interface, você consegue aumentar a estabilidade também. Utilizar brocas afiadas também é essencial, né? Isso daqui não é a realidade de todo serviço, né? Eu mesmo, quantas vezes já peguei aquela broca, né, totalmente cega. Você fica ali, ó, 5 minutos para poder furar um fêmur, uma tíbia. Zzz, fica ali, e aí o que acontece? Uma necrose térmica. E a necrose térmica leva o quê? A morte óssea, leva a necrose, aumenta o risco de soltura, aumenta o risco de infecção. Né? Então é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, exigir, dentro do possível, você tem uma broca afiada, isso vai resultar lá na frente uma maior estabilidade, menor complicação do seu fixador, tá bom? Pinos autoperfurantes, galera, isso daqui não deve ser utilizado, tá bom? Isso daqui, o Rockwood até coloca essa situação pra gente, que é uma coisa que dá facilidade, né? Você furar e ao mesmo tempo, o que você está furando, a broca que você está furando já é o seu pino, né, do seu fixador. Você economizaria um passo. Mas, pessoal, quando você faz a perfuração com um pino autoperfurante, o que acontece? Você aumenta muito o calor local ali do osso, aumenta o risco de necrose térmica, isso aumenta o risco de soltura, e além disso, você fura a primeira cortical. Beleza. Enquanto você vai furar a segunda cortical, a primeira cortical, o que acontece? Ela vai balançando, a gente sabe como que é, né? Dá aquela balançadinha. Então o quê? A segunda cortical, ela fica fixa, mas a primeira cortical, ela fica mais solta, fica mais necrótica, tudo. Então, os pinos autoperfurantes, eles não são indicados. Apesar de ele trazer mais velocidade, mais agilidade, mais facilidade, eles trazem mais complicações, tá bom? E a questão da composição, como eu falei, o titânio, que eu já expliquei, e o revestimento das roscas com hidroxiapatita aumenta a estabilidade, tá? Diminui, que no decorrer daqueles dias, daqueles 10, 14 dias que eu falei lá no início da aula, esse fixador comece a ficar um pouquinho solto, tá bom? Então são situações, tudo isso daqui, galera, que podem ser perguntadas, tá bom? Então vamos lá, entenderam essa parte? Vamos falar mais um pouquinho aqui sobre os fixadores de anel, né? Os fixadores circulares. Falar aqui um pouquinho sobre a tensão do fio, tá? E quanto mais tensão você conseguir dar no fio, nessa situação aqui, ó, você vai puxando, olha aqui, ó, um fio metálico, tá vendo? Fixado no osso, e aqui, ó, você dá tensão nele, no anel circular. Quanto mais tensão você conseguir dar, principalmente se você tiver aquele fio olivado, que eu falei lá no início da aula, você consegue dar mais compressão ao fragmento, mais estabilidade ao seu fixador. E quanto mais pinos, quanto mais fios você utilizar, também mais estabilidade você vai agregar a esse fixador, tá bom? Correto? Aqui também é outra situação que vocês têm que saber. E para fechar, galera, sobre a questão da conformação desses fixadores. Quanto maior a angulação entre as barras, entre os pinos, maior a estabilidade. Quanto mais planos eu conseguir criar com esse fixador, por exemplo, o fixador delta que a gente faz, a gente coloca ali em 2 planos, né? A imagem aqui ela representa muito bem. Está aí 90 graus entre eles, é o que a gente consegue dar mais força, né? Mais estabilidade ao nosso sistema, tá bom? Número de planos. Para evitar o quê? Essas forças de cantilever. Aqui é uma situação que o pessoal às vezes aborda também. Força de cantilever é o quê? São as forças que uma trave fixada é submetida quando você coloca a força em cima dela. Então, se você tem uma trave em um único plano, qualquer força que você colocar em cima dela vai bambear essa trave para um lado e para o outro, né? Isso vai aumentar a instabilidade. Agora, se você fixa essa trave em 2 planos, ao você submeter uma força por cima dela, você aumenta a dificuldade, vamos dizer assim, de você mexer nessa trave, nesse pino, que é no caso do fixador. Tá? Então, as forças de cantilever é isso, né? Quanto menos planos eu tiver, mais instabilidade eu vou ter com uma força axial nessa trave, nesse pino, no caso dos fixadores. Entenderam aqui, pessoal? Isso aqui também é um conceito que às vezes o pessoal aborda, correto? Então vamos ver aqui como que cai esses conceitos? Vou mostrar questões para vocês. Aqui, direto aí está aparecendo, tá? O TEOT 2021 apareceu. Na fixação externa monoplanar, o aumento da estabilidade é obtido com aquilo que eu falei para vocês. Vamos só ver o que ele está trazendo aqui. O aumento da distância da barra ao osso. Não, aumento da distância da barra ao osso, não. Isso diminui a estabilidade. Então já corta a letra A. Letra B. A diminuição da distância da barra ao osso, ok.
E a diminuição do diâmetro dos pinos de chãs? Não. A gente viu que quanto maior o diâmetro dos pinos de chãs, desde que não seja maior que 30% o diâmetro do osso, né, isso aumenta a estabilidade. Então, letra B está fora. Aumento da distância da barra ao osso? Fora. Letra D. A diminuição da distância da barra ao osso, ok, tudo certo. E o aumento do diâmetro dos pinos de chãs? Isso mesmo, galera. Então, aquilo que eu falei para vocês, né? Quanto maior o pino, melhor para a estabilidade. Quanto maior a barra, melhor a estabilidade também. Então, TEOT 2021, uma questão de um conceito básico, tá? Então, é importante a gente ter esses princípios. Quais são os princípios, quais são as situações que aumentam a estabilidade da minha montagem do fixador externo, tá? Isso cai. Quer ver? Vamos ver outra questão aqui que apareceu para a gente também. Esse aqui foi Lutaro, 2019. Na fixação externa uniplanar, tá? Um plano só, o aumento da estabilidade está associado à mesma questão, você viu? Só que aqui ele vai perguntar outros conceitos dentro daquilo que eu falei. Menor distância entre as barras? Não. Quanto mais barras eu tiver, eu amplio minha área de trabalho e aumento a estabilidade. Maior distância entre o osso e as barras? Não, a gente já viu que é a menor distância. Letra C. Maior distância entre os pinos no mesmo lado da fratura? Sim. Lembra aquilo que eu falei lá no início. Então você coloca um pino mais próximo da fratura possível e o outro o quê? Mais distante possível. Você aumenta a sua área de trabalho. Tá bom? Então letra C é a resposta certa. Letra D. Maior distância entre os pinos centrais e o foco da fratura? Não, a gente viu que quanto mais perto esse pino tiver do foco de fratura, vai ser melhor, desde que não dê aqueles 2 centímetros que eu falei, nem atinja um hematoma fraturado. Então, resposta aqui, galera, letra C, maior distância entre os pinos do mesmo lado da fratura. Entenderam, pessoal? Acho que ficou bem claro aqui. Se você perdeu alguma coisa, são muitos conceitos, muitas coisas que mudam a estabilidade, volta essa parte da aula, porque é isso que o pessoal cobra, tá bom? E aí eu quero terminar a aula falando